Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo anterior nós estudamos um pouquinho sobre os reis que sucederam imediatamente a Jeroboão à frente do povo de Israel, o Reino do Norte, oriundo da divisão do antigo Reino de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. Hoje a gente vai falar sobre um rei que tem uma passagem muito breve na Palavra de Deus, mas que tem um pequeno detalhe que eu achei interessante destacar para vocês, porque traz uma lição preciosa para as nossas vidas. A história é a história de Zinri. Quem foi Zinri? Zinri foi aquele que assassinou o rei Elá, filho de Baasa, e assim, através desse golpe de Estado, assumiu o posto de rei sobre Israel. Só que tem um detalhe que diferencia o golpe de Estado dele, por exemplo, do golpe de Baasa. E isso é o fato de que Zinri, ao contrário de Baasa, ele não era uma pessoa ligada à organização do país, ele não era ligado à organização militar. Porque se você for parar para pensar num golpe de Estado, e isso a gente já viu até mesmo no Brasil, se você tem domínio do exército, fica muito mais fácil de você carregar o ato. E no caso de Zinri, Zinri ele não tinha esse domínio sobre o exército. Na verdade, ele era um servo palaciano, né? Ele era uma pessoa que ele cuidava e ajudava o rei Elá nas suas atividades diárias propriamente. Então é surpreendente pensar em como que esse camarada resolveu imaginar que ele teria condições de assumir o posto de rei de Israel no lugar de Elá. E, no entanto, foi exatamente isso que ele imaginou quando ele executou o seu plano. E o texto vai dizer uma situação interessante, é que, ao contrário de Baasa, que era um oficial do exército, e quando deu o golpe foi imediatamente aceito como novo rei sobre o povo, Zinri não é aceito. Né? Zinri, quando ele se proclama como rei sobre Israel, o povo, o exército, quando fica sabendo, não concorda com isso. E aí resolve escolher uma outra pessoa, uma pessoa também do exército, de nome Onri, e eles escolhem esse camarada, que era capitão do exército, para ser o novo rei de Israel. Então, percebam como que a gente tem uma situação em que uma pessoa que provavelmente não tinha nada a ver em matéria de competências para poder executar aquela função de rei de Israel e que ele queria executar de forma usurpada, e resolveu colocar na cabeça que ele tinha condições de assumir aquela função. E por que eu estou trazendo essa história para os irmãos nesse vídeo? Porque muitas vezes a gente, na igreja ou no trabalho, a gente quer assumir posições, postos, que na verdade nós não temos condições de fazer. Mas por um motivo, por outro, seja por orgulho, seja por vaidade, seja porque aquele posto aparece mais, as pessoas acham que podem assumir aquela tarefa, aquela atividade, sem ter sido designada por Deus para aquilo. Então nós vemos diversas situações de pessoas que são membros da igreja e que do nada acham que são pessoas chamadas para serem pregadores da palavra. Nós vemos situações em que cantores, ministros de louvor na igreja resolvem fazer pequenos sermões durante o culto, estendendo os períodos de louvor por vários minutos e tirando o tempo da mensagem que muitas vezes foi preparada com muito ardor, com muito estudo, com muito carinho pelo pastor da igreja ao longo da semana. Temos muitas vezes diversas outras situações, irmãos querendo tomar a frente das diretorias das igrejas, sem ter o chamado e a orientação e a capacitação de Deus para isso. Né? E nas empresas também, muitas vezes acontece em que por conta de um salário melhor, uma posição melhor, um status melhor da empresa, a pessoa ela vai fazer de tudo para assumir aquela posição sem ter a competência para aquilo. E muitas vezes isso acaba prejudicando a empresa. Então a lição que fica para nós quando a gente vê a história de Zinri
é para a gente tomar cuidado com isso. Isso não quer dizer que a gente não possa almejar crescer na empresa ou que a gente possa executar outras tarefas na igreja que é diferente das que a gente executa hoje. Mas a gente precisa dar o tempo e se capacitar para isso. Se você hoje é ministro de louvor e você deseja pregar a palavra, estude para isso. Eu conheço diversos colegas que estudaram no seminário, fizeram o seminário de música e depois fizeram o seminário de teologia. Tem pastores, eu conheço pastores que eram ministros de música antes de serem pastores. Se você deseja assumir um cargo administrativo na sua igreja, procure estudar, fazer cursos para isso, aprenda com as pessoas que estiveram à frente desses postos no passado, para que você possa fazer o trabalho da melhor forma possível, que você possa fazer o trabalho de uma forma competente, mas ao mesmo tempo de forma que você esteja fazendo não para aparecer, mas sim para você poder servir a Deus e você poder somar, agregar valor à sua igreja e ao seu trabalho. Não deixe que a inveja e o ciúme e o desejo por aparecer guiem o seu trabalho e as suas atividades. Confie no Senhor, se capacite, busque a orientação dele para buscar o seu lugar no reino. E lembre, há lugar para todos nós, mas no corpo, o corpo, ele é formado de diversas partes. E como diz o próprio apóstolo Paulo, um corpo que é todo olho não tem como se sustentar. Ele precisa de olhos, mas também precisa de pés e precisa de pernas. Fique com essa palavra. Não busque ser apenas um corpo cheio de olhos. Faça parte do corpo de acordo com aquilo que Deus designou para você. Paz e graça. Que Deus os abençoe.